Meu nome é Eric, sou estudante do segundo semestre do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e irei apresentar um trabalho desenvolvido durante o curso de Legislação e Ética. O tema do trabalho é o controle inteligente das redes elétricas de baixa tensão. O objetivo do trabalho é incentivar cada vez mais o uso de controles inteligentes das redes elétricas de baixa tensão. O uso desse tipo de controle resolve diversos problemas enfrentados pelas redes de baixa tensão. O controle inteligente trata-se de controlar tanto residência, tanto comércio, de forma automática e sistematizada. O uso desse sistema de controle agrega não só economia ao consumidor, mas segurança e sustentabilidade. O controle de redes elétricas sempre foi algo muito explorado pelas companhias de produção e distribuição de energia, visto que esta é a fonte de renda das mesmas. Porém, ao analisarmos as redes de baixa tensão, esse tipo de controle não é muito efetuado, pois para o consumidor final é apenas um produto e não uma fonte de renda. Por esse motivo, problemas enfrentados em redes, como fuga de energia, desbalanceamento de tensões ou acidentes com choques elétricos e incêndios, são frequentes em redes de baixa tensão. O desenvolvimento de tecnologias da área da elétrica ao longo dos anos vem crescendo cada vez mais, adquirindo-se equipamentos cada vez mais modernos e mais eficazes. Hoje se encontram diversos equipamentos controlados tanto por programação, tanto por inteligência artificial. Os equipamentos mais comuns de controle de rede são sensores, inversores, medidores e controladores de tensão. Todos esses inteligentes, controlados tanto por programação, tanto por inteligência artificial. Esses equipamentos são os mais comuns e os mais eficazes no que se trata a controle e monitoramento de redes elétricas de baixa tensão. A mescla desses equipamentos com um sistema de proteção clássicos resulta em uma rede totalmente protegida e muito bem estruturada. O objetivo é juntar diversas informações sobre os benefícios do controle inteligente a fim de incentivar cada vez mais o uso desse tipo de controle em redes de baixa tensão, tanto em comércios, tanto em residências. Para se situar ao tema, iremos ver o que são redes elétricas de baixa tensão. Redes de baixa tensão, de forma simplificada, são as redes na qual a população tem acesso. As redes da tomada, as redes da iluminação, as redes que ligam os equipamentos do nosso cotidiano. Por esse motivo, é o tipo de rede mais comum encontrado pela maioria da população, sendo utilizado tanto por residência quanto por comércio. De forma mais técnica, as redes de baixa tensão são as redes que ficam na saída de transformadores de média para baixa tensão, trabalhando numa frequência de tensão entre 100 e 1000 volts. De forma mais usual, são encontradas redes entre 110 e 440 volts, que são as faixas de tensões utilizadas pela maioria dos equipamentos elétricos. Veja o que diz esse material. As redes de baixa tensão com tensão elétrica que pode variar entre 110 e 440 volts são aquelas que, também fixadas nos mesmos postes de concreto que sustentam as redes de média tensão, porém localizam-se a uma altura inferior. As redes de baixa tensão levam energia elétrica às residências e pequenos comércios e indústrias, por meio dos chamados ramais de ligação. Os supermercados, comércios e indústrias de médio porte adquirem energia elétrica diretamente das redes de média tensão, devendo transformá-la internamente para níveis de tensão menores, sob sua responsabilidade. Agora entendido como funcionam as classificações das redes de baixa tensão, iremos focar em um tipo de rede específica, as Smart Grids. As Smart Grids são redes de baixas tensões, assim como as convencionais, com uma única diferença: a utilização de pelo menos um equipamento inteligente em sua composição. Uma aplicação famosa, por exemplo, é a utilização do Google para ligar e desligar luzes por comandos de voz. Porém, nesse vídeo, não iremos atentar nessa parte de automação, mas sim na parte do controle e monitoramento das redes. Veja o que diz esse artigo. Uma rede moderna e inteligente permite monitorar e atuar sobre a geração, distribuição e utilização da energia provida pela mesma, designando-se também pela nomenclatura anglo-saxona de Smart Grid.
A implementação das Smart Grids possibilita a troca de informação essencial para que a gestão da rede elétrica seja cada vez mais eficiente e centralizada. Apesar de se tratar de uma temática recente, esta tem vindo a ser desenvolvida há mais de uma década, tendo sido inicialmente idealizada com o objetivo da telecontagem, designando-se também pela nomenclatura anglo-saxônica de Smart Meter. Uma Smart Grid abrange todos os aspectos relacionados com a energia. Esta rede moderna é capaz de monitorar, proteger e otimizar de maneira automática a operação dos elementos interligados à rede. Construída por centrais distribuídas de geração, pela rede de transmissão e distribuição em alta, média e baixa tensão, sistemas industriais e de automação residencial, ou mesmo os consumidores finais e seus equipamentos de usos domésticos e ainda com o advento de veículos elétricos. Entendido que são redes de baixa tensão, ele propôs o seguinte questionamento: será que é realmente importante o monitoramento e controle de redes elétricas de baixa tensão? Para começarmos a responder esse questionamento, precisamos olhar os problemas ocasionados pela falta de monitoramento de redes de baixa tensão. Redes elétricas mal monitoradas, mal distribuídas e mal projetadas podem ocasionar diversos problemas. Um dos problemas mais comuns são as fugas de corrente, que é a energia indo para locais indesejados, o que no fim do mês causará um aumento na conta de luz. Esse problema pode resultar em consequências mais graves, como por exemplo uma morte por choque elétrico. Outro problema também encontrado são, através de curtos-circuitos pode-se ocasionar um incêndio, o que pode levar à vida de diversas pessoas que estavam naquele ambiente. Outro problema muito comum, este um pouco menos grave, é a má distribuição entre as fases de um circuito elétrico. Esse problema consiste na sobrecarga de uma única fase, o que esquentará o condutor, que resultará no maior consumo no final do mês. No quesito industrial, por exemplo, problemas enfrentados pelas redes elétricas podem causar um grande prejuízo. Por exemplo, se um acidente ocorre no circuito elétrico e a empresa tem que ficar fechada por um dia ou mais, isso resultará em grandes prejuízos para ela, além do risco de perder algumas vidas. Veja o que diz esse site. Para uma indústria, um setor crítico é sua produção, que deve ser realizada de forma contínua e segura. Por isso, a possibilidade de problemas na rede elétrica das plantas industriais e empresas é uma grande dor de cabeça para gerentes, analistas e técnicos de manutenção. Quando há alguma complicação na rede elétrica de qualquer empresa, as consequências podem ser muito graves. Entre os principais contratempos da rede elétrica de uma planta estão as flutuações de energia ou apagões completos, curtos-circuitos, problemas de fator de potência com instalações elétricas, vazamento de correntes e picos de tensão. Tudo isso pode prejudicar seriamente a produtividade de uma planta industrial. Além de interromper a produção pela interrupção de energia elétrica, há um risco grande em relação à segurança dos trabalhadores. Os prejuízos podem ser enormes. Sem produção, o lucro da empresa cessa e a indenização trabalhista por algum acidente também pode ser onerosa, além do dano em relação à imagem da empresa. Para solucionar esse problema de modo geral, são aplicadas normalmente três hipóteses. A primeira hipótese é o controle convencional apenas por disjuntores. Esse controle é muito importante, porém apresenta diversas falhas, como por exemplo, se houver alguma fuga de tensão, esse sistema não irá identificar. Outra hipótese é adicionarmos ao sistema de disjuntores sistemas com DPS e DRs. Esses sistemas identificarão fuga de corrente e também reagirão de forma melhor a surtos de tensão. Porém, problemas como, por exemplo, o má dimensionamento entre as fases não são solucionados por esses equipamentos. Agora, como terceira hipótese, pode-se utilizar esses mecanismos falados anteriormente e adicionar ainda equipamentos inteligentes, esses que irão controlar e monitorar de forma instantânea sua rede. Sua grande vantagem é que eles conseguem coletar e processar informações, coisas que os equipamentos convencionais não fazem. Por exemplo, imagine um circuito elétrico controlado por sensores inteligentes. Esses sensores identificarão um possível problema em um ponto específico. Eles enviarão um sinal para o proprietário do local. Este irá informar a mão de obra qualificada que irá resolver o problema antes que coisas piores aconteçam. A grande vantagem é que eles conseguem controlar de forma instantânea e automatizada sua rede e irão prevenir diversos acidentes, diferente dos mecanismos clássicos que
que remediem uma situação. Outra aplicação interessante dos sistemas de monitoramento inteligente são que, nas gerações próprias de energia solar, esses sistemas podem estar acoplados a inversores e controladores de tensão. Esses inversores irão monitorar de forma inteligente toda a produção diária e poderão, por exemplo, se acoplados à bateria, direcionar as cargas para os horários de pico, reduzindo então os gastos no fim do mês. Dessa forma, podemos ver que a utilização de equipamentos inteligentes para o controle das redes elétricas de baixa tensão é a mais qualificada para isso, pois esta é a mais completa e é a que resolve maiores problemas enfrentados pelas redes. Ao utilizarmos esse tipo de redes, teremos uma maior economia, uma maior segurança e uma maior sustentabilidade para o consumidor. Iremos agora passar para a segunda parte do trabalho, onde foi analisado como foi feita a pesquisa e os resultados obtidos por ela. Meu nome é Gustavo Ferreira de Lima e eu estou aqui para apresentar um artigo sobre redes elétricas de baixa tensão, controle inteligente de energia. Irei falar mais sobre os tópicos 5, 6, 7 e 8 do artigo. Vamos começar pelo tópico 5, que ele diz em si sobre a metodologia. O significado de metodologia de pesquisa é caminho ou via para a realização de algo. Por esses motivos, ao executar a metodologia, tem-se a melhor forma de realizar algo. A metodologia em si trata-se dos métodos abordados no decorrer de um artigo ou de alguma pesquisa, visando sempre uma ampla explicação de como foi feita cada tópico, ajudando o leitor a entender melhor como é feito. Isso quer dizer que a metodologia tem como objetivo ajudar o leitor a entender melhor como foi feito o artigo em si, mostrando o passo a passo da criação do artigo. Nesse caso, a metodologia de execução foi a pesquisa bibliográfica, realizada especialmente no site Google Acadêmico, utilizando-se palavras do título e subtítulo. Com isso, a gente procurou uma métrica que representasse uma melhor viabilidade com a temática. Foi estabelecido um objetivo para nós de salvar 200 arquivos sobre redes elétricas de baixa tensão, arquivos estes que foram retirados do site Google Acadêmico. Foi considerada apenas uma pequena consulta do conteúdo pelo resumo do arquivo. Esses 200 arquivos foram salvos em uma pasta de arquivo que promoveu uma leitura objetivada, a escolha e conhecimento do assunto. Dessa forma, a qualidade dos materiais encontrados permite ter uma boa contribuição para formar um conjunto de pesquisas e achar respostas para o problema abordado. Após ter concluído o download dos 200 arquivos, passou-se para o próximo passo, que foi o reconhecimento do conteúdo. Nesse passo, foi utilizado o método leitura objetivada. Para quem não sabe, o método leitura objetivada é basicamente pesquisar palavras-chave no artigo. Dos 200 arquivos, mantemos apenas 20, que eram os que mais tinham a ver com a temática do artigo. Após ter concluído essas etapas, nós demos início à redação do texto utilizando a técnica de parágrafo. Foi criado título e subtítulo na técnica do ter ou não ter, estabelecendo que o título seria o objeto de estudo e o subtítulo indica ser a solução do problema. Ou seja, redes elétricas de baixa tensão seriam o nosso objeto de estudo e controle inteligente de fluxo de energia seria a solução do problema. Em seguida, começou a escrita do resumo, no qual foi utilizada a técnica de parágrafo, que contém 5 informações que baliza a estrutura textual. Essas 5 informações citadas anteriormente são o contexto, o objetivo, a metodologia, os resultados obtidos e as conclusões. Logo após a escrita do resumo, foi feito o sumário e as palavras-chave do resumo. Depois disso, fizemos a escrita da introdução com 12 parágrafos, sendo voltada pelos elementos do título, subtítulo, do resumo e sumário. O segundo tópico, objeto de estudo, voltou-se a utilizar o banco de dados e aos arquivos selecionados. Diante do banco de dados, selecionamos os melhores arquivos que seriam a nossa base, a base da formação do tópico 2 em si. No terceiro tópico, foi feita apenas um detalhamento e descrição do problema. No tópico 4, foi feita uma análise das hipóteses e definir a solução mais adequada ao nosso problema. Na sequência, foi realizado o quinto tópico da metodologia, que é esse que eu estou falando agora, no qual indica os procedimentos feitos, sendo estabelecido o que é abordado em cada ponto. Desde a construção da pesquisa, a partir do seu início, pesquisa, resumo, introdução, objeto de estudo, paraná.
Da metodologia, passamos para o próximo tópico, que contém os principais resultados que foram obtidos através do nosso banco de dados. Bem, o tópico 6 fala sobre os resultados obtidos nas pesquisas. A pesquisa realizada proporcionou o banco de dados utilizado, na qual o sentido foi reunir as informações positivas para incentivar o leitor das características positivas do controle inteligente de fluxo de energia. Desta maneira, os resultados indicam que um controle bem estruturado, utilizando equipamentos inteligentes, traz diversas melhorias para a rede, como segurança, eficiência e controle. O controle inteligente das redes elétricas eleva a nomenclatura, pois transforma a rede. Agora, a rede passa a se chamar Smart Grid, e seu funcionamento possibilita a identificação de problemas, aumentando a segurança e diminuindo desperdícios. Em destaque, pode-se referir à autonomia desse tipo de controle, já que todo o sistema de monitoramento ocorre de maneira independente. Para concretizar os resultados, foram organizadas referências contidas no banco de dados, organizado conforme o sumário, para melhor entendimento da temática. Vamos lá para eles. A. Redes elétricas de baixa tensão. Redes elétricas, no geral, é um ramo da engenharia elétrica. Redes de baixa tensão, no geral, são as redes em que a população tem acesso e pode consumir, tipo comércios, residências de casa e por aí vai. De acordo com o site Esfera de Energia, temos a definição e diferença entre os tipos de rede. As diferenças são: as correntes de baixa tensão, BT, baixa tensão, são aquelas que possuem carga de até 1 kV, 1000 volts, para ser mais amplo. As subestações de distribuição, depois de converter a energia para baixa tensão, distribuem energia que vai para as residências, comércio e outros estabelecimentos. Desta forma, os transformadores que ficam nos postes fazem a redução da tensão que será entregue nos imóveis, ajustando-a para os níveis conhecidos, que são 220 volts ou 127 volts. Sabe o motivo de existir a classificação de tensão? Pois bem, a classificação de tensão existe para dar segurança ao sistema elétrico e organizar toda a infraestrutura que levará a tensão necessária a um determinado ponto. Ao construir uma casa, um prédio comercial ou uma grande indústria, é preciso notificar a companhia distribuidora para fazer uma avaliação que identifica qual será a tensão do local, de acordo com os tipos de equipamentos utilizados. A companhia precisará apresentar um projeto que mostra o levantamento de carga e a demanda elétrica a ser contratada, no caso das empresas, isso. Isso é necessário para que a distribuidora faça ajustes, se necessários, nos postes, adicionando transformadores que vão permitir que a corrente correta, que a tensão correta chegue até o ponto de consumo. Sem essas análises, os clientes residenciais receberiam qualquer corrente de média tensão. Isso é necessário para que a distribuidora faça ajustes, se necessários, nos postes, adicionando transformadores, que vão permitir que a tensão correta chegue até o ponto de consumo. Sem essas análises, os clientes residenciais receberiam correntes de média tensão, sem nenhuma necessidade, e as empresas receberiam de baixa tensão, o que não atenderia o nível de carga para operar máquinas e equipamentos robustos. Então, toda a infraestrutura de baixa, média e alta tensão atende um propósito e orienta as distribuidoras para que cada cliente receba eletricidade da forma adequada. O texto acima descreve as redes de baixa tensão das demais, podendo assim informarmos para poder nos situar sobre o assunto a ser pesquisado. O descontrole de fluxos de energia. Para entender o problema causado ao não ter um controle adequado sobre a rede elétrica, foi usado como uma das referências o site JMC, que diz: a fuga de energia se caracteriza por um fluxo de energia que é desviado de condutores e fios de maneira repentina. Tudo isso causado por baixa isolação. A fuga de energia é similar a um vazamento, por exemplo, mas a matéria que sofre o desperdício nesse exemplo é a eletricidade. Se algum eletrodoméstico em sua casa está isolado incorretamente, essa mesma falha na instalação possibilita brechas onde há vazamento dessas correntes elétricas. Esse eletrodoméstico
pode acabar dando choque ao ser tocado. Como consequência dessa fuga elétrica, o que acontece é que a energia elétrica vai procurar toda e qualquer abertura possível para fechar o circuito. É por isso que, quando há redução na isolação, há fuga nessa energia pela brecha, porque se essa energia fecha um circuito, possibilita que a corrente continue circulando, e isso pode se tornar bem perigoso, podendo acontecer curto-circuito e tal. Em decorrência da fuga de energia elétrica, muitos problemas podem ocorrer, desde os mais leves, como os pequenos choques, até acidentes perigosos que podem comprometer a vida de alguém. Abaixo, vamos listar os problemas que podem ser causados pela fuga de energia elétrica e o que vamos fazer para evitar esse problema e tornar o ambiente mais seguro, sem problemas elétricos. Veja a seguir. A fuga de corrente elétrica causa um grande aumento no consumo de energia, danos aos equipamentos, danos à instalação elétrica, choque, desde os mais leves até os mais graves, danos danos à produção, curto-circuito e risco de incêndios, explosões, queimaduras e choque elétrico. Esse trecho foca em apenas um dos problemas da falta de monitoramento da rede elétrica. Vamos lá. Alternativa C. Alternativa não. Tópico C. Não. Letra C. Controle inteligente de fluxo de energia. O controle inteligente, como já discutido, tem grandes benefícios para o consumidor, e um deles é sobre a medição de energia mais precisa, como visto no trecho de artigo a seguir. O trecho em si fala sobre um equipamento inteligente adicionado a uma rede elétrica e a transformando em uma smart grid, e dessa forma ele retrata os benefícios ao fazer a instalação do mesmo. Vou ler o trecho aqui para vocês entenderem melhor. O trecho do artigo em si diz que é possível fazer as medições com uma determinada periodicidade, definida pelo distribuidor de eletricidade, enviando os dados para os fornecedores do serviço em causa, designada também com a nomenclatura anglo-saxônica de Smart Meter. Esses dados irão no futuro ser processados para ser diversos efeitos, tais como de faturação, de caracterização da procura elétrica na rede ou até mesmo de detecção de avarias. Esses aparelhos podem estar associados a um display que permite a visualização em tempo real dos consumos e qual a tarifa a que os mesmos estão a ser taxados. Outra possibilidade é estarem disponíveis num portal web. O Smart Meter é um computador que envia e recebe informações em tempo real. É necessário que o meio de transmissão de dados apresente duas vias, para tal existem atualmente. Segundo a referência, duas tecnologias dominantes que operam em conjunto para a transmissão de dados, o Powerline Communications, PLC, e General Packet Radio Service, GPRS. A primeira tecnologia, PLC, assegura a transmissão dos dados entre o Smart Meter e o concentrador de dados. Esses são geralmente colocados nos postos de transformadores na rua, até uma distância de poucos quilômetros. Esta transmissão efetua-se através das mesmas cablagens que transportam a eletricidade. Contudo, para que os dois sinais não tenham interferência, o sinal PLC é emitido a uma frequência na gama musical, bastante mais elevada que os 50 Hz da rede elétrica. O sinal emitido é depois capturado e descodificado no concentrador de dados, de forma a iniciar-se a segunda fase de transmissão dos dados. A segunda tecnologia, GPRS, é responsável pela transmissão dos dados, desde o concentrador de dados até as distribuidoras, onde os dados são armazenados e tratados. Esta forma de comunicação permite transmissão de dados a elevadas distâncias, ao contrário de PLC, que apenas é viável a curtas distâncias. Ou seja, a PLC é para pequenas distâncias e a GPRS é para longas distâncias. A GPRS apresenta ao mesmo tempo um excelente nível de fiabilidade. A instalação de Smart Meters traz vantagens para o utilizador, como, por exemplo, qualidade de serviço, a informação em tempo real para os fornecedores das condições em que se encontra a rede, evitando que haja quebras na qualidade do sinal, através de mecanismos de regulação e de tensão, aumentando assim a satisfação dos clientes
do serviço prestado, bem como a robustez do sistema elétrico. Outra integração que pode ser feita é de sensores, como diz o trecho que foi retirado do site Blog Schneider Electric. O trecho ressalta a instalação de sensores térmicos que atuam como uma solução para o problema de falha elétrica. Este que também é integrado a um aplicativo de forma inteligente, monitora as conexões de condutores. O NETA, International Electrical Test Association, afirmou que uma grande seguradora estima que aproximadamente 25% de todas as principais falhas elétricas ocorrem devido a conexões de potência frouxas ou defeituosas. O problema com conexões ruins é que elas causam calor e o calor causa incêndios. Inspeções infravermelhas anuais podem ajudar a identificar esses problemas, mas novas tecnologias estão surgindo para ajudar as equipes das instalações a se manterem no controle dos pontos de conexões mais importantes, em uma base contínua. Sensores térmicos sem fio são instalados em locais como barramentos e onde disjuntores e transformadores são conectados. Eles transmitem dados para um aplicativo central de gerenciamento de energia, o qual observa constantemente qualquer sinal de um aumento anormal de temperatura em um ou mais condutores. Desta forma, a detecção precoce pode evitar o risco de incêndio ou falha. Essa abordagem de manutenção preditiva pode aumentar o MTBF de cada quadro elétrico, bem como evitar o tempo e o custo de testes anuais IR. Sabemos também que, ultimamente, as instalações de placas voltaicas estão em alta e o monitoramento de forma inteligente também pode promover bons resultados nesse caso. Tem um trecho retirado do site Repositório Institucional Unesp que fala sobre a importância de um controle interno e individual das redes fotovoltaicas por inversores inteligentes que garantirão grandes resultados. Vou ler o trecho para ficar mais claro para vocês. O controle de tensão local usando inversores tem vantagem de oferecer uma resposta rápida. Além disso, esse tipo de controle não precisa do intercâmbio de informações entre os dispositivos de controle. Assim, o controle local é menos vulnerável a falhas de comunicação. Portanto, o controle local é mais adequado para ser implementado em redes de baixa tensão. Sobretudo, quando o número de sistemas fotovoltaicos está começando a crescer, o controle de tensão baseado apenas na absorção de potência reativa trabalha adequadamente quando o número de instalações fotovoltaicas na rede é moderado e falha quando esse número está muito alto. O controle de tensão baseado na redução de potência ativa é muito efetivo. No entanto, esse tipo de controle pode desmotivar usuários para instalar os sistemas fotovoltaicos. Portanto, o método de controle de tensão local que aproveite ao máximo o uso de potência reativa e considere a redução da potência ativa. Somente em casos críticos tem a maior chance de trabalhar adequadamente. Inclusive, quando o número de instalações fotovoltaicas na rede é alto, um método de controle de tensão com as características supracitadas seria benéfico tanto para a concessionária quanto para os proprietários dos sistemas fotovoltaicos, pois permitiria uma melhor regulamentação da tensão sem resultar em uma excessiva redução de potência ativa produzida. Com tudo isso, foi possível averiguar os benefícios deste tipo de controle feito nessas redes. Então concluímos que sim, o controle inteligente traz bons resultados para o consumidor final. O sétimo tópico, ele aborda as discussões dos resultados, ou seja, nós fizemos uma análise, discutimos e vimos que o controle inteligente de fluxo de energia é eficiente. Veja a seguir como foi feito todo o procedimento do tópico de discussão. A discussão foi feita de forma a analisar se o controle inteligente de fluxo de energia tem resultados satisfatórios para cumprir o objetivo de incentivar os leitores a agregar tal mecanismo em suas residências de comércio. Dado o problema de descontrole do fluxo de energia do objeto de estudo, pode-se relacionar os resultados à problemática. A solução proposta em si, para a resolução da problemática, foi o controle de forma inteligente do fluxo de energia, por se tratar do meio mais eficaz entre os outros, garantindo diversas vantagens encontradas somente nele.
Portanto, ao conseguir mostrar os resultados da solução proposta, pode-se ter que, se aos olhos do leitor, a solução mostrada é favorável, se cumpre o objetivo de incentivar o leitor. De certo modo, ao incentivar o leitor, que é o objetivo do artigo em si, consegue-se melhorar a forma com que as pessoas tratam o controle de energias de suas casas e assim ajudando no problema. Portanto, com toda essa discussão, vimos que o controle inteligente das redes elétricas é a melhor solução do problema. Depois do tópico 7, que foi o que eu acabei de falar sobre, passamos para o próximo tópico, que é o tópico 8, que consiste nas conclusões do artigo. As conclusões afirmam que o controle inteligente das redes elétricas de baixa tensão tem resultados positivos. Vamos ver que nas conclusões mostram que o controle de forma inteligente das redes elétricas de baixa tensão consegue garantir tanto a economia de energia do usuário quanto a eficiência, o que acaba gerando uma sustentabilidade com a natureza e a humanidade. Sobre as redes elétricas de baixa tensão, pode-se dizer que a tensão de sua faixa de trabalho vai de 110 a 1 kV, que é 1 kV ou 1000 volts, por meio de corrente alternada. É o único tipo de rede em que a população tem acesso, sendo utilizada por comércio, residências. O motivo de ser por meio de corrente alternada é que a corrente contínua produz mais calor e riscos ao incêndio. Uma das maiores vantagens da corrente elétrica em si, da corrente elétrica alternada, está em sua capacidade de ser transportada por longas distâncias. Por esse motivo, ela é muito utilizada em linhas de transmissões de usinas elétricas, passando por transformadores até que chegue à residência das pessoas na tensão adequada. O descontrole das redes de baixa tensão é um problema cotidiano que impede que tenha um descontrole adequado das redes, que tem uma importância grande no nosso cotidiano. Quando não há um monitoramento e tem um descontrole das redes de baixa tensão, surge o problema. Alguns desses problemas são por questões econômicas, por falta de sustentabilidade e da segurança da população, uma vez que é a rede que está com contato direto com a população. Pode haver mais de uma solução, e algumas delas são: pode-se solucionar apenas com disjuntores e quadros de distribuição, assim como é feito até então por muitas residências para ter um melhor monitoramento das redes. Outra solução se tem o controle das redes com disjuntores DPS e DR, a fim de proteger as fugas e descargas contra elas e protegê-las de forma mais eficiente. Vou dar uma explicadinha aqui sobre os disjuntores DPS e DR. Diferencial residual, o DR, que significa diferencial residual, desempenha um papel vital na segurança elétrica, especialmente em ambientes úmidos, como banheiros e cozinhas. Ele monitora constantemente a corrente elétrica que entra e sai de um circuito. Se houver qualquer diferença entre essas correntes, isso indica uma fuga decorrente, o que pode ser um risco de choque elétrico. Neste caso, o DR interrompe imediatamente o circuito, evitando acidentes graves. Portanto, o DR é um componente essencial em instalações onde a umidade pode representar um risco adicional. Já o DPS, que significa dispositivo de proteção contra surtos, consiste em surtos elétricos, que são repentinas elevações de tensão que podem ser causadas por raios, problemas na rede elétrica, ou até mesmo o funcionamento de equipamentos elétricos dentro de sua casa. Para proteger seus dispositivos eletrônicos sensíveis, o DPS entra em ação. O DPS é projetado para desviar os surtos de tensão para a terra, mantendo seus aparelhos eletrônicos a salvo de danos. Outra solução também consiste em não só usar mecanismos da solução anterior, no caso os disjuntores DPS e DR, mas também agregá-los a controles inteligentes, garantindo assim um controle melhor da rede e possibilitando o monitoramento em tempo real da rede elétrica. Dessa maneira, o controle inteligente do fluxo de energia se concretiza com a melhor opção, garantindo um controle eficiente e intensivo, uma vez que supera a maioria das adversidades encontradas em uma rede elétrica. Os resultados obtidos mostram que o controle inteligente traz resultados eficientes para o consumidor, visto que aumenta a economia e a sustentabilidade das redes elétricas. Na discussão, pode-se ter de que, dado o problema do fluxo de energia do objeto de estudo, pode se relacionar com os resultados da problemática, visto que as soluções resolvem todos os problemas propostos. Foi estabelecido como objetivo
compreender a importância do controle inteligente de fluxo de energia na engenharia elétrica, principalmente os benefícios que ele gera. A importância do monitoramento das redes de baixa tensão visa possibilitar para o consumidor uma eficiência maior, uma sustentabilidade e economia maior, o que acaba gerando a seguinte questão. É notável a importância das redes de baixa tensão, mas sobre seu controle, leva-se uma seguinte pergunta. É importante o monitoramento de redes de baixa tensão por parte do consumidor final? O monitoramento das redes de baixa tensão por parte do consumidor final pode ser bom em diversos sentidos, especialmente para questões de melhor eficiência energética, uma segurança maior e até uma maior economia de energia. O monitoramento das redes de baixa tensão pode trazer vários benefícios, porém, os consumidores têm que estar cientes das limitações, requisitos e considerações técnicas para garantir a eficácia e a segurança do processo. A realização do monitoramento das redes de baixa tensão se destaca como uma solução benéfica e abrangente, fornecendo informações importantes para os consumidores e possibilitando a tomada de decisões informadas e estratégicas quanto ao consumo de energia, segurança elétrica e economia a longo prazo. Esse é o tópico 8. Esse aqui é o tópico 9. O tópico 9 não tem muita coisa, na verdade, só que eu quero dizer que ele é um tópico assim mais curto. Eu estou olhando nesse sentido aqui porque é aqui que está meu monitor, com o artigo em si. E no tópico 9 é somente as referências, da onde foi retirado, toda ali uma parte da nossa banca de dados aqui. Você vê que tem a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que tem o repositório digital da UFRGS, aqui tem o repositório institucional da PUC Campinas, aqui fala sobre controle e otimização de micro-redes em baixa tensão no contexto brasileiro. E é isso. Muito obrigado.